navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Hoje, dia 28 de julho de 2025, segunda-feira. Hoje eu convido meus irmãos a partilhar comigo esse grande momento de reflexão da palavra, hoje, cujo o nome da leitura de hoje que nós vamos escutar e partilhar é do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Eu me chamo Aderaldo Pereira, sou ministro da Palavra e da Eucaristia da comunidade Santo Antônio de Pádua, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E eu venho convidar a todos os meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento para nós rezar por todos os nossos irmãos que estão precisando de nossas orações. Os nossos irmãos que estão passando por conflitos de família, conflito familiar, passando por crises financeiras, para que o Senhor abra as portas da prosperidade e não deixe faltar o pão de cada dia. Pelos nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, em casa, para que o Senhor restaure sua saúde. Então, por todos os nossos irmãos que hoje estão precisando de nossas orações, vamos rezar por todos eles. E como eu falei, a leitura de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 35. Vamos começar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, e nada lhe falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, esta sequência de parábolas começa desde o capítulo 13, e vai até finalizar a sequência. Vai terminar lá no capítulo 14. São várias parábolas que Jesus vem contando para nós ao longo do tempo. Mas por que Jesus fazia assim? Primeiro, para se cumprir a Escritura, Os profetas anunciavam como é que o Messias iria falar ao povo. Então, Jesus estava ali cumprindo algumas promessas. E algumas comparações que Jesus fazia era para facilitar para muitas pessoas a história, a mensagem que ele iria contar. Então a parábola não é mais ou menos do que uma história contada com um objetivo, A história do reino de Deus que ele contava, porque é muito difícil para Jesus, eu fico imaginando, que ele é celestial, Ele conhece toda a corte celeste, como é que é o céu. Então, na época que ele estava mesmo como pessoa humana, ele sabia como era lá no céu. Então, para ele falar do reino de Deus, das coisas celestiais ao mundo da terra, esse povo humano, ia ser difícil, as pessoas não iam acreditar, iam achar que estava louco, Então ele procurava contar de uma forma que as pessoas conseguissem entender a mensagem, o sentido, como é que ele estava falando, Então, para isso facilitar.
Para nós hoje não é muito difícil nós entender sobre o reino de Deus, como chegar lá no reino de Deus, como participar, né? O que é mais difícil para nós entender, e na verdade não é entender, mas sim aceitar, é abrir mão daquilo que nós gostamos tanto, né? Muitas coisas para a gente seguir Jesus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós não queremos fazer isso, né? Nós não queremos abrir mão disso. Então, quando Jesus conta das parábolas, ele vem falando sobre o reino de Deus, né? Como seria o reino de Deus. E na comparação que ele fala do reino de Deus é como uma semente de mostarda, observe que na época dele a mostarda era uma das menores sementes, né? Bem pequenininha. Mas quando essa semente crescia, né? Ela se tornava uma das maiores plantas. Então, assim, quando a gente começa falando do reino de Deus, ela parece que não é nada, né? Mas quando a gente vai multiplicando toda essa ideia, toda essa mensagem, o Espírito Santo começa a trabalhar nas pessoas e acaba crescendo e se tornando algo gigantesco, né? Só que olhando hoje por esse lado, a gente observa que na época que Jesus falava sobre o reino de Deus, ele falava para uma geração, né, que já não está mais entre nós, né? Muita geração que Jesus falava, muitas pessoas, faz mais de 2000 anos atrás, né? Aquela geração que ele falava pessoalmente, ele já não está mais. E ficou a palavra dele, que soa até hoje nos nossos ouvidos e que nos acompanha, que vem acompanhando todas as gerações. Então essa nova geração de hoje, para entender sobre o reino de Deus, sobre as coisas celestiais, diante de tantas informações que tem pela internet, pelas redes sociais e por esse mundo cheio de tanta maldade, fica difícil deles entenderem também sobre o que é o reino de Deus. E é por isso que nós, como missionários da palavra do Senhor, não devemos nos cansar nunca de falar também, mesmo que seja em comparações, em dinâmicas, né, que são as parábolas. A gente precisa estar sempre falando do amor de Jesus, da corte celestial, da nossa vida com Deus. Ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus tem que ser proclamado. E essa missão é nossa, né? Nós não podemos parar, nós não podemos fechar a boca e ficar sempre anunciando e vivendo, né, o Evangelho do Senhor Jesus. Aí sim, aí tem sentido a nossa vida. Que Deus ilumine a cada um de nós, que nós possamos compreender cada detalhe, cada mensagem que o Senhor deixa na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Papai do Céu nos abençoe e que essa semana que está começando seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que